da terra. Mas se o amor não tivesse, seria um sonho que voa, um símbolo que soa. E se tivesse as profecias, conhecesse todas as línguas, possuísse a fé que transportasse montanhas, mas se o amor não tivesse, seria um nada, porque o homem nada vale se não amar. Seria um nada, porque o homem nada vale se não amar. Distribuísse entre muitos os meus bens e o meu corpo desce para a chama. Mas se o amor não tivesse, nada seria. Passarão as profecias e também todas as línguas. A ciência um dia acabará, mas o amor nunca passará, porque tudo crê e tudo espera, tudo cobre, tudo sofre, e o próprio bem não procura, mas vibra só com a verdade. Só com a verdade. Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma noite de prece da Casa Assistencial Francisco Cândido Xavier. Que seja uma noite de muita luz, paz, amor e refazimento para todos nós. E que assim possamos ter uma linda semana de sabedoria e discernimento para podermos lidar com as nossas dores. Aonde a espiritualidade ela é incansável em nos ajudar. Então, no dia de hoje, iniciaremos a nossa noite com um vídeo Notas do livro Pai Nosso, pelo Espírito de Luz Meimei, psicografia de Chico Xavier. Que tenhamos uma boa noite com o nosso adorado Jesus e Mãe Santíssima. Notas. A saúde do corpo e saúde da alma. Ambas devem estar juntas. Deus concede-nos recursos 1000, cada dia, para alimentar-nos o espírito com as melhores emoções. Absorvemos os pensamentos uns dos outros. Auxilia a produção útil da natureza e estarás cooperando com a providência divina. Cede ao próximo o pão que sobra em tua mesa e o Senhor te enriquecerá de bom ânimo e alegria. Atendendo a Deus, a terra gasta milhões de vidas, cada dia, a fim de nos sustentar. Falar mal dos outros, ao invés de ajudá-los, é o mesmo que envolver nossos sentimentos em lama invisível, ao invés de fazê-los brilhar. Os frutos que te deliciam são os resultados do esforço daqueles que passaram no mundo antes de ti. Prepara a sementeira de agora para os que virão no futuro. Planta uma árvore amiga e ajudarás aos que te ajudam.
Quem lança a boa palavra de amor e consolação espalha por toda a terra os dons do divino pão. Boa noite a todos. Vamos dar algumas orientações sobre os tratamentos da noite de hoje. Hoje, na segunda-feira, é importante que todos nós que estamos dando continuidade aos nossos tratamentos, ou então estamos iniciando, essa etapa de cuidados, tanto do corpo como da parte espiritual, possamos organizar o nosso ambiente de casa ou o ambiente onde estamos assistindo a prece, para que possamos receber esses benefícios amorosos que a espiritualidade traz para todos nós na noite de hoje. Então, que possamos criar esse ambiente para que possamos fluidificar as nossas águas. Como nós poderemos fazer isso? Oferecendo um copo com água, ou então uma garrafa, ou uma jarra, ou um depósito que você possa ter uma quantidade um pouco maior de água, tendo cuidado de, se for optar pela fluidificação para consumo durante um tempo maior, que possa fazer o consumo deixando sempre uma quantidade de até 4 dedos, para que ao longo da semana possa ser feito o reabastecimento dessa água, pois o princípio de fluidificação, que é a medicação para nós, ela se mantém nessa água que ficou depositada, e assim nós poderemos abastecer e manter esse princípio de fluidificação até que possamos fluidificar novamente, ou no momento de prece, ou na segunda-feira junto com todos que assistimos juntos esse momento de prece pela Casinha Belém. O dia de hoje é importante também para que possamos, nós todos que estamos fazendo o nosso tratamento de sala de saúde, que recebemos orientação dos trabalhadores de ambas as casas, tanto de Belém como de Ibaté, é importante que, além da fluidificação das nossas águas, possamos também deixar o nosso lençol para fluidificar. Hoje é dia da fluidificação para os nossos tratamentos. Então, no momento em que todos juntos estivermos fazendo o Pai Nosso, é importante que peçamos a Jesus, a Mãe Santíssima, a espiritualidade amiga que vem em nome deles, que possamos receber a fluidificação da água e do nosso lençol. Esse lençol, de acordo com o que você recebeu de orientação dos trabalhadores, é importante que você deixe um lençol, não precisa ser um lençol novo, é um lençol seu, é importante sim que ele esteja limpo, para fluidificar na noite, hoje, no momento do Pai Nosso, pedir, que seja fluidificado. E aí, no dia de quarta-feira, que é o dia de visita espiritual de ambas as casas, é importante que siga as orientações da sala de saúde, usando o lençol no momento que você for se recolher para dormir. Então, para dar continuidade aos tratamentos, é importante observar as questões relacionadas à fluidificação de águas e lençol. O dia de hoje também é um dia importante porque, a partir do momento em que reunimos, assistimos juntos os vídeos, cada vídeo traz uma mensagem reflexiva que tem a ver com o tema, a leitura da noite de hoje, nos preparando justamente para a palavra da espiritualidade amiga através da psicofonia. Então é importante que nesse momento, principalmente no momento em que todos pedimos a Jesus através do Pai Nosso, é importante que possamos ter essa consciência, além da fluidificação, para que possamos receber o passe espiritual. Então, essa consciência de que a espiritualidade, ela é em nome de Jesus, de Mãe Santíssima, no momento em que pedimos isso através da oração do Pai Nosso, nós poderemos receber o passe espiritual. Para isso é importante que no momento em que estejamos fazendo juntos a oração do Pai Nosso, estejamos numa posição confortável, sem cruzar nossas mãos e pés, ou seja, ficando numa posição onde possamos estar ou deitados, para quem assim estiver com dificuldades
poderá assistir deitado, claro, né, para seguir de melhor maneira o seu tratamento, ou então na posição mais confortável em que possamos ficar, para que assim possamos, no momento do Pai Nosso, receber o passe espiritual. A fluidificação, só lembrando, é para todos nós que assistimos e que tivermos vontade de fluidificar, de receber essa medicação específica para nós, assim como também poderemos fluidificar para os nossos animaizinhos. Aí sugerimos que você possa colocar ou uma vasilha com água específica para cada animal, ou então para quem usa o bebedouro coletivo, poder fazer a fluidificação geral para os animais da casa, né? Ou então para uma pessoa amiga que você gostaria de levar água fluidificada com essa medicação espiritual para ela. Na noite de hoje também, para quem segue o tratamento da desobsessão, é importante o que a gente tem costumado dizer, ter a consciência, ou seja, saber, né, seguir a orientação que foi repassada no momento do atendimento online, que a casa ainda continua, prossegue mais um período fazendo atendimento online. E aí sempre se tem recomendado para quem está no tratamento da desobsessão assistirmos hoje juntos esse momento de prece para fluidificar a água e no momento do Pai Nosso também receber o passe da desobsessão. Pedir a Jesus, a Mãe Santíssima, que possa também receber o passe. No dia de quarta-feira, para quem faz esse tratamento, que é a desobsessão, é importante fazer o acesso ao site da casa. Toda vez temos repetido, costumamos deixar aqui na página do YouTube, né, a indicação do site da casa, que é o www.casinhabelém.com.br. Lá no dia de quarta-feira indicamos, pois é o dia de visita, né, o dia de acompanhamento do plano espiritual para todos nós que somos vinculados a ambas as casas, Belém e Ibaté. Então, nesse dia, de acordo com o que foi orientado, é importante fazer o acesso ao site para ler ou ouvir as psicofonias que estão lá registradas na área tratamento de desobsessão. É importante fazer isso, pois assim pedimos a Jesus, ao nosso protetor, né, a esse espírito amado, amigo que nos acompanha na nossa trajetória de vida e que nesse momento é possível estarmos em conexão direta com eles e assim nos auxiliando ao lermos ou ouvirmos uma psicofonia, nos auxiliando nesse processo de reflexão, de autoconhecimento e de perdão, né? De retomada de elos, de vínculos amorosos que muitas vezes foram desfeitos num passado aí distante ou até mesmo num momento mais presente. Então, assim, possamos nos beneficiar de todos os, digamos que as bênçãos do céu em relação ao tratamento da desobsessão. Para todos nós reunidos na noite de hoje, fazemos um grande evangelho no lar, na medida em que estamos unidos através desse ambiente virtual, fazendo prece. Então é importante que criemos, né, ao longo da trajetória da prece, dessa preparação reflexiva através dos vídeos, das músicas, que possamos auxiliar a espiritualidade amiga nesse ambiente, nessa psicosfera que vai trazer os benefícios para nós, para muitos daqueles que desejamos, né, e para muitos irmãos desencarnados, que muitas vezes nos acompanham e nós não sabemos ainda e que procuram o nosso lar em busca de amparo, de auxílio. É bem aquela imagem, né, de uma casa que acende uma lâmpada, uma luz e que assim atrai, ancora, né, um trabalho para que o bem possa se fazer presente nesse momento. E assim amparar irmãos desencarnados e conduzi-los para as colônias espirituais para receber tratamento, né? E assim serem levados para o plano espiritual, onde realmente é o local, né, adequado para que possam permanecer e não aqui mais no plano terreno. Então todos nós reunidos temos essa condição de criar esse ambiente de um grande evangelho no lar, promovendo a paz, a esperança, né, renovando isso nos nossos corações e assim vamos seguindo mais uma noite, que essa noite seja abençoada e que possamos dessa maneira ter todas essas bênçãos da espiritualidade amiga de maneira incansável, vem favorecendo isso
para nós ao longo de muito tempo. Então, que tenhamos uma noite abençoada de prece. Boa noite, queridos irmãos. A nossa mensagem de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias, o zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança, mas como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário, trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Que tenhamos todos uma iluminada noite de prece. Boa noite. O capítulo 24 da obra Caminho, Verdade e Vida, cujo título é O Tesouro Enferrujado. Então nós vamos falar aí daquilo que é o nosso tesouro. Não vamos falar tanto das questões exteriores, daquilo que são posses transitórias que momentaneamente detemos aqui na Terra. Vamos falar, sobretudo, dos tesouros do Espírito, dos valores imortais, que por vezes nós nos esquecendo deles, negligenciando esses valores, não dando a devida atenção a eles, muitas vezes presos aos outros tesouros que são efêmeros, que são frágeis, que são passageiros, esses tesouros mais importantes se enferrujam. Pela ausência mesmo,
da sua movimentação na dinâmica, no câmbio divino da vida, eles se enferrujam. Como a enxada que, abandonada, né, ausente do serviço, acaba por se enferrujar. Assim também, muitas das nossas potencialidades íntimas, quando esquecidas, quando não devidamente aplicadas. Então, é sobre isso que nós vamos conversar. E Emmanuel seleciona, então, um versículo da Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 3. Eu já falei aqui em algum dos estudos aí para trás, mas a Epístola de Tiago, que é uma epístola às vezes tão pouco conhecida, mas que é uma epístola muito interessante, com muitas frases, com muitas reflexões, muito ricas mesmo do ponto de vista espiritual. Lembrando que esse Tiago aqui é um dos apóstolos, né, ou foi e segue sendo, um dos apóstolos de Jesus. Nós tínhamos 2 Tiagos no colégio apostólico, o chamado Tiago Maior, que era irmão de João Evangelista, ambos filhos de Zebedeu. Esse Tiago aqui é o chamado Tiago Menor, que era, como nos vai descrever Humberto de Campos, no capítulo 5 do livro Boa Nova, irmão de Judas Tadeu e irmão de Levi. Eles que eram meio aparentados com Jesus e eram inclusive chamados de irmãos do Senhor, dada essa proximidade muito estreita que tinham para com Jesus, para com a família, né? Maria, José, enfim. Então, esse é o Tiago que escreve essa epístola, Tiago Menor. Aquele mesmo Tiago que no Paulo Estevão a gente vai ver ele em algum momento, ali com Paulo, eles vão ter algumas divergências de pensamento, mas que depois se ajustam naturalmente, né? Cada um aí abordando o trabalho do Evangelho por uma perspectiva, mas ambos com o mesmo móvel, com o mesmo desejo de realmente ser útil, de servir ao Mestre. Então, eles tiveram algumas diferenças de pensamento num dado momento, mas mais adiante eles se reconciliam, digamos assim, eles se ajustam e ambos reconhecem a grandeza e a importância, né, do trabalho do outro. Então, lá nessa carta de Tiago, capítulo 5, versículo 3, ele diz assim: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Quem lê esse capítulo 5, o início do capítulo 5 da Epístola de Tiago, vai ver que parece que ele está tratando ali mais da questão da riqueza material. É uma mensagem enérgica dele, uma mensagem forte para os ricos, né, de advertência, para que não façam dessa riqueza algo que alimente neles a indiferença, a dureza, a ausência de fraternidade, para que não criem bloqueios, né, distâncias para o exercício do bem, da caridade a partir dessa riqueza. Mas naturalmente, e a gente vai ver isso que Emmanuel vai fazer, que a gente pode projetar essa riqueza sobre a qual fala Tiago ali, num sentido mais abrangente, né? Não simplesmente a riqueza material, mas todos nós, de uma vez que vamos tomando um pouquinho mais de consciência da realidade espiritual, em verdade vamos percebendo que somos ricos, sempre somos ricos de alguma coisa. O simples fato de contarmos com o amor divino já deveria ser para nós, ou nos trazer essa consciência de que somos ricos. Somos infinitamente ricos, porque a bondade divina está ansiosa, né, por nos amparar, desejosa de nos auxiliar a crescer, a renovarmos, a transformarmos. Isso por si só já deveria trazer para nós essa consciência do quanto somos ricos, porque contamos com o amor de Deus, contamos com a misericórdia divina. Qualquer filho seu, por mais perdido que esteja, por mais que tenha se equivocado, a partir do momento que, com sinceridade, desperta e busca a renovação, sente, né, esse auxílio, sente-se amparado pelas esperanças que esse amor incansável, que jamais desiste de nós, nos traz. Então a gente pode pensar essa riqueza em sentido mais abrangente, nesse sentido espiritual. E qual de nós não será rico de alguma coisa? Né? A inteligência, a cultura, as possibilidades do estudo já não será aí uma riqueza que deverá ser bem aplicada a bem da sociedade? Né? Um cargo de autoridade, de alguma facilidade material não deverá ser uma riqueza bem aplicada a benefício da coletividade? Né? O simples fato de estarmos aqui encarnados, de termos um corpo físico, ainda que ele não tenha aí, né, todas as perfeições,
ainda que a gente sofra alguma dificuldade, alguma limitação, alguma restrição no corpo físico, ainda assim a bênção de estarmos de volta na matéria, aprendendo, né, desenvolvendo-nos, melhorando-nos. Então, qualquer que seja o prisma que a gente venha a analisar, a gente sempre vai encontrar aí alguma riqueza, algum conjunto de talentos, né, os talentos lá da parábola que nos foram ofertados pelo Criador e que deverão, então, estar em movimento, né, a serviço da vida. Então, a gente tem que pensar essa riqueza aqui num sentido mais abrangente. As próprias potencialidades que nós trazemos. O fato do nosso cérebro estar funcionando aí minimamente bem, da gente estar podendo exercitar a inteligência, o raciocínio, isso não é uma riqueza, né? As potências internas que o Senhor depositou em nós e que nos cabe desenvolver, aperfeiçoar, melhorar a cada dia, não são também riquezas enormes? Como a pedra lá, a pedra preciosa incrustada no cascalho, que nos cabe aí lapidar dia a dia até que venha a ser o brilhante divino. Então, a gente precisa pensar esse ouro e prata aqui num sentido mais abrangente. E a gente vai ver o que Emmanuel vai fazer conosco, convidando-nos a refletir como muitas vezes nós não enxergamos essas riquezas, não valorizamos devidamente essas riquezas e as deixamos enferrujar. Ou até as utilizamos, mas de maneira inadequada, fora da medida, fora da orientação mais adequada, e aquilo então vai, digamos assim, vai se depreciando, né? vai perdendo ali a sua funcionalidade porque não está sendo devidamente adequado. Então, ele começa dizendo assim: os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Então aqui a gente já vê logo de cara aonde ele quer nos conduzir. Quais são esse ouro e essa prata da qual ele nos fala? Os nossos sentimentos. Ou poderíamos pensar os germes aí dos nossos sentimentos, né? Os potenciais que haverão de ser por nós convertidos em potências. O sentimento já é esse elemento já mais depurado, quando a gente vai bem aplicando isso, mas muitas vezes a gente, por descuidado, por não valorizar muito bem, a gente deixa esses sentimentos mais nobres se misturar ainda às paixões, né? Se misturar ainda aos instintos que muitas vezes nos governam, sem o exercício da razão, sem o exercício da inteligência, que no reino em que estamos, no reino da humanidade, já deveria estar sobrepujando, já deveria estar governando melhor o nosso mundo interior. Então ele já está fazendo essa associação para nós. Olha, muitas vezes esse ouro e essa prata que são os nossos sentimentos, a gente deixa a ferrugem se associar a eles. Deixamos muitas vezes as paixões se misturarem ali, contaminarem esses sentimentos, perdendo ali, às vezes, tremendos potenciais de realização, de concretização. Porque o que ele diz, olha, as próprias ideias apaixonadas, né? Se a gente soubesse bem dirigi-las para o bem, elas produziriam sempre os mais substanciosos frutos. Porque, no fundo, é isso que está lá no Livro dos Espíritos. Se a gente vai nas questões 907, 908 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta: olha, o princípio das paixões, ele é mau em si mesmo? Substancialmente, ele é mau? E os Espíritos dizem, não, foi colocado no homem para o bem. O problema está no excesso, né, acrescido à vontade. Ou seja, quando isso sai de medida, quando isso sai do rumo, que é o que a gente vê na questão seguinte, 908, Kardec pergunta, como é que eu sei, como é que eu consigo discernir quando a paixão deixa de ser algo bom e passa a ser algo ruim? Eles respondem, quando ela passa a governar. Eles dão até o exemplo, né, do corcel. Então, o cavalo ali, com toda a sua força, toda a sua potência, mas se eu deixo o cavalo governar, ele pode me levar a um abismo, pode me causar aí algum acidente. Agora, se eu governo aquela energia, aquilo é extremamente útil, multiplica em muito as minhas forças de realização. Kardec chega a dizer, perdão, no comentário dessa questão 908, que as paixões, elas decuplicam, multiplicam por 10 vezes as forças do homem, as forças de realização. Quando
quando são bem aplicadas, quando são dirigidas para o bem. Então, são energias da alma que precisam ser bem direcionadas, bem ajustadas, para que o sentimento, então, se expresse na sua grandiosidade, na sua sublimidade, né? Porque a gente tem um processo aí de amadurecimento. Se a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na questão, lá no capítulo 11, né, lá no item 8, uma mensagem de Lázaro a respeito do amor, ali ele traz um caminho interessante para nós. Ele diz assim, no princípio, seu início aí, o homem tem apenas instintos. Mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Ou seja, quando ele se deixa arrastar aí pelas paixões, pela busca do sensorial apenas, da materialidade, ele deixa-se, né, conduzir aí pelas paixões. Por isso, mais avançado e mais corrompido. Já é algum desenvolvimento, mas ainda mal aplicado. Ele já não é mais apenas guiado pelo instinto, mas ainda também não se governa como seria adequado, né? Já é algum desenvolvimento dessas forças da alma, mas ainda mal dirigidas, ainda na intensidade não tão adequada. Mas aí eles prosseguem. Instruído e depurado, ele tem sentimentos. Então, olha o caminho que eles nos traçam. Instintos, sensações, paixões e sentimentos. Então, o sentimento é, digamos assim, já esse ouro refinado, né? Essa prata já refinada, depois de ter passado aí pelo cadinho do trabalho interior da vontade, da disciplina, aí sai lá o ouro refinado, a prata refinada. Mas no meio aí nós temos ainda esse ouro, essa prata enferrujados. Quando a gente deixa misturar aí sentimento e paixões, quando aqueles germes divinos em nós ainda muitas vezes estão abafados, né? Pelos instintos, pelos excessos, pelo apego à materialidade. Então, olha que interessante isso. Mas quando a gente aprende a bem dirigir essas forças, elas produziriam sempre frutos substanciosos. Né? Frutos substanciosos. Como é que a gente explica um apóstolo Paulo, por exemplo? Como é que a gente explica aquela força realizadora? Basta ver ele antes e depois, toda aquela paixão dele, ainda muito misturada a essa ferrugem da vaidade, do orgulho, aquele ouro, aquela prata foram depurados, né? No trabalho interior ali com Cristo, com o Evangelho, e aquilo foi resultando numa tremenda capacidade realizadora. Só assim para a gente entender o que aquele espírito, né, desenvolveu. Então é isso que o Lázaro está falando lá, é isso que Emmanuel está falando aqui. Kardec também vai tratar um pouco disso no capítulo 3 do livro A Gênese. Então a gente precisa aprender a purificar esse ouro, essa prata enferrujados, a depurar isso, a direcionar essas forças, a ajustar a intensidade para que elas produzam, e muito, na obra divina. Você sabe que vai morrer aqui em Roma. O imperador declarou o cristianismo um culto proibido e Paulo de Tarso seu maior infrator. Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho lembranças de quando Célia era criança. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Trode, meu Deus, eu vi Cristo em você. Não adianta ficar andando por aqui como se os deuses já a tivessem levado. Não acha que os irrita agindo como se eles não pudessem curá-la? Eu tenho feito sacrifícios fielmente todo dia. Como é que vai a sua filha, meu amigo? Pior a cada dia. Faço sacrifícios a Bonadeia, mas ela não me atende. É o que acontece ao se confiar em Deus. Não torneis mal por mal, mas vence o mal com o bem. O mesmo que fazem conosco. Vamos matá-los na calada da noite, atear fogo e queimar todos nas casas deles enquanto dormem. A sua graça me basta. A sua graça me basta. Você fala como se nunca tivesse ouvido as palavras de Cristo. Você nunca caminhou com Cristo. Como pode saber que ele diria essas palavras diante de um mal como Nero? Silêncio! O que disse a eles? Que o amor é o único caminho. Acalme-se. Nenhum de nós caminhou
com Cristo, mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. Com todos os deuses como testemunha, eu digo que a morte dela cairá na sua cabeça. Basta! Eu o vi ser espancado, eu o vi ser apedrejado e açoitado. E nem uma única vez ele levantou um dedo contra os agressores. Que a paz esteja com vocês. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Amor é o único caminho. E depois de tudo que viu, você ainda não acredita? Este é um mundo nas garras do mal. Este é o circo de Nero. É a paixão pelo ódio. É isto. Minha filha está doente. Se eu orar para o seu Cristo, seu Deus, ela será curada? Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. Existe um outro jeito. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. Não existe. Seu Cristo não resolve nada. Sentimentalismo acéfalo para os mais fracos e pobres para tornar a vida penosa dele suportável. Até que sejam enterrados e esquecidos. O amor que sofre paciente. O amor que é bondoso. Que não sente inveja, que não se vangloria. O amor que não maltrata, que não visa o interesse próprio. O amor que protege. Tudo crê, tudo suporta. Esse amor nunca perece. Por favor, salve-a. Eu não posso perdê-la. Seja como for, por favor. Eu nunca aceitei uma moeda pelo trabalho por Cristo. Jura? A boa nova da salvação é gratuita. Ela foi dada a mim de graça. E eu a dou de graça. Traga o grego aqui. Agora! Sim, senhor. Rápido, me dê sua faca. O tórax da sua filha está cheio de sangue. Se eu não drená-lo, ela morrerá. Sua faca, por favor. Você tem certos poderes, mas alega não ter autoridade para usá-los. Você operou milagres, mas não se gaba por glória. Você não recebe salário pelo trabalho. Você me parece menos um líder e mais um escravo. Um escravo que foi libertado. Somos romanos. Sempre fomos homens livres. Todo homem é escravo de alguma coisa. Rápido! Viemos soltar vocês! Quem o enviou? Viemos em nome de Cristo. Você traz violência contra oficiais do governo em nome de Cristo? Chegou o momento de destronar o poder maldito e devolvê-lo ao povo. Você fica dizendo verdade. Verdade. Mas é só a verdade segundo você. Se fosse a única verdade, todos acreditariam nela. Nem tanto. Você vai morrer aqui. E sua causa vai morrer com você. Cristo já triunfou sobre cada inimigo pela cruz. Você diz ter vindo em nome dele. Mas está claro que você não o conhece. E você não tem a menor dúvida. Homens não morrem por algo de que duvidam. Graças a ele, a minha filha vive. E ele não precisava salvá-la. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. E se, depois disso, eu ainda não acreditar no seu Cristo? E se sentirá completamente amado. Se vivermos, viveremos pelo Senhor. Se morrermos, morreremos pelo Senhor. Vivendo ou morrendo, pertencemos ao Senhor. Escute aqui, só existe um momento. Não sou eu
É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Eu gostei disso. Eu sou Nereida, gratidão por virem. Muito obrigada de verdade. Hoje, nossa proposta é conversarmos sobre os estados de ansiedade, de depressão, a síndrome do pânico e outros estados ansiosos, que na realidade, embora possam receber nomes diferentes e especificações, aos olhos da leitura corporal são apenas graduações de estados que são evoluções de qualidades psíquicas, de vibrações psíquicas naturais. A ânsia é um processo extremamente natural. A leitura considera que, graças à ânsia, nós nos mantemos motivados. Graças às ânsias, às várias ânsias, somos nutridos da vontade de continuar. Graças às ânsias, graças aos medos, graças aos limites, graças às nossas dificuldades, nós conseguimos nos localizar e, através desse processo de localização, ir fazendo definições sobre nossas trajetórias. Então, embora esses quadros alcancem os quadros de ansiedade, o estado deprimido, a síndrome do pânico, as outras síndromes ansiosas, as mais diversas, embora esses quadros alcancem estados clínicos, o nosso olhar observa primariamente essas experiências ou esses estados ou essas condições psíquicas como chamados aumentados, como convites exasperados do nosso espírito, da nossa alma, para que a gente se inclua na observação da vida, para que a gente preste atenção nos nossos anseios, para que a gente se mobilize com uma intenção maior de nos fazer representados, atendidos, ou nos fazer principalmente a principal guia da nossa existência. Então, é dentro dessa linguagem que vamos conversar. Para vocês que estão vindo pela primeira vez, gratidão. Eu já apresentei a ânsia, segundo a nossa visão, como um agente de motivação, como um agente de promoção do desejo de continuidade, como um agente da disposição para fazer acontecer. E nós entendemos que essa qualidade psíquica, ou essa qualidade vibracional, ou esse estado, como a gente entende, só entra num processo numa forma, prefiro dizer assim, numa forma disfuncional, quando nós temos a ideia, entendemos ou localizamos um objetivo ou um desejo nosso, temos um programa se construindo para a efetivação, para a realização daquela vontade, daquele desejo, mas entramos no compromisso de fazer valer, fazer fortemente consideradas as sugestões, os pensares, as conduções, as inspirações vividos pelo outro. Então, o JC, nosso mestre, ele considera que o estado ansioso, né,
que é o que nós chamamos de ansiedade, que é a condição agravada da ânsia, ela acontece que nós estamos represando a concretização, a realização de uma pulsão pessoal que estava em movimento, segundo o próprio parecer, que estava em desenvolvimento, segundo os valores que regem ou que estavam regendo o indivíduo, o psiquismo do indivíduo naquele momento. E sabe-se lá por quê, sabe-se lá por qual razão nós escolhemos represar essa nossa fluência, represar esse novo nosso movimento para construir a história segundo o encomendado. É assim que entendemos a origem da ansiedade clínica, o compromisso da obediência à encomenda. Que enquanto a ansiedade é caracterizada como uma emoção perturbadora, né, quando nós chegamos no estado da depressão, essa condição já tem uma outra característica. Ela já é mesmo a representação de uma distorção do nosso estado de ânimo. E a leitura entende que os estados depressivos, os mais diversos, eles acontecem, pelo que eu disse, pelo hábito, pela escolha, por reduzir-se em importância, em direito à prioridade, em força de influência, em poder de escolha, em posse. Eu reduzo a mim mesmo como uma forma de me sentir parte integrante, aceita e valorizada. Vários aspectos causam depressão. Se a gente buscar um estudo da depressão, eu posso dizer para vocês que nós vamos encontrar pelo menos, no mínimo de 50 causas prováveis do estado de depressão. Mas eu quero salientar duas aqui hoje, que são aquelas que eu entendo como as mais edificantes, né, dentro de um estado depressivo, da construção da depressão. A primeira, para mim, para a leitura corporal, que define, que faz a tireoide, que é quem decide nossos sintomas, que faz a tireoide definir que o melhor caminho para mim é a depressão, é quando eu estou à beira do sucesso e temo o que farei com o sucesso ou a liberdade alcançada. Né? Então, isso para mim é fator primário. Eu estou fazendo, o que eu faço está abrindo possibilidade de sucesso e de conquista, e eu temo quem serei eu em sucesso, livre, liberto, e eu próprio recuo. Dito assim, parece maluquice. É feito por todos nós várias vezes na vida. Mas às vezes a gente recua frente a uma conquista que era muito importante. Não precisa ser grandiosa. Ela era muito importante. E eu que já pratiquei esse recuo outras vezes e nem fiquei deprimido, acabo me deprimindo. Mas a primeira leitura que a leitura corporal faz para um quadro de depressão é em busca de qual satisfação por si próprio foi negado.
mais que bem querer. Teu solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata. Lealdade, tão contrário assim é o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, Sem amor, eu nada seria. No ocean, the sky, all the stars will never see. And I will keep with you. Certa vez, alguns seguidores de Buda foram até ele e disseram: Buda, estão vivendo aqui na nossa cidade alguns peregrinos e estudantes que estão entrando em grandes discussões diariamente. Alguns dizem que o mundo é infinito e eterno e outros dizem que o mundo não é infinito e nem eterno. Alguns estão dizendo que a alma morre com o corpo e outros que ela vive para sempre. O que você diria sobre isso? E Buda respondeu: Uma vez, existiu um certo homem que chamou o seu servente e disse: Vem aqui, amigo, vá e chame todos os homens da província que nasceram cegos e mostre a eles um elefante. Muito bem, senhor, respondeu o servente e saiu à procura dos homens. Ele disse para os homens cegos reunidos: Aqui tem um elefante. E para um dos homens, ele apresentou a cabeça do elefante. Para outro, as orelhas. Para outro, as presas. Para outro, a tromba, as patas. Para outro, a barriga. Para outro, a cauda, as costas. Dizendo para cada um que era um elefante. Quando os homens acabaram de sentir o elefante com as mãos, o Senhor Sábio foi até eles e disse: Vocês viram um elefante? Me digam, o que é um elefante? Então o homem que lhe foi apresentado a cabeça disse: Senhor, um elefante é como um pote. O homem que sentiu as orelhas respondeu: Um elefante é como um grande leque. O homem que lhe foi apresentado as presas disse: Senhor, é como um arado. Outros disseram que o corpo era um barril. Quem sentiu as pernas disse que era como um pilar, as costas como uma grande rocha. A cauda, uma corda. A ponta da cauda, um pincel. Então eles começaram a gritar e discutir. Sim, é sim. Não, não é não. Um elefante não é isso. Sim, é isso. E assim por diante. Então Buda continuou falando. Assim também são os peregrinos estudantes, com muitas visões diferentes sobre o que não podem ver. Na incompreensão deles, estão briguentos e querem discutir e disputar para ver quem está certo. Cada um, na sua realidade, dia isso e ponto. Eles discutem à toa, perdendo o precioso tempo, pois na discussão, cada um pende para a sua própria opinião. Eles veem só um lado das coisas, o seu lado.
e durante as discussões escutam para responder e não para realmente ouvir e pensar sobre o que o outro tem a dizer. Você vê na vida, todo mundo vê o mundo pelos seus próprios olhos, escuta o mundo pelos seus próprios ouvidos, sente os aromas do mundo pelo seu próprio nariz e sente o mundo com a sua própria pele. A gente não deve discutir por definições e o que é ou não é, porque um argumento não serve para ganhar uma discussão, e sim para discutir, com a mente aberta, sobre novas ideias. Então diga não para aqueles que chegam só para discussões sem sentido. Não gaste a sua preciosa energia com aqueles que não querem entender que cada um tem o seu ponto de vista e que esses pontos de vista devem ser respeitados. Um dos ensinamentos do yoga é Svadhyaya, que significa o estudo de si mesmo. Além do conhecimento, o seu objetivo também é que a gente conheça a imensa consciência coletiva. Quando nós despertamos para isso, quem está falando e quem está ouvindo tem um só pensamento e tem amor e respeito mútuo. Não existem sermões e um coração fala para o outro. Eu desejo a vocês muito amor e muita luz. Namastê. Mas eu já contei uma história lá no Brasil, não sei se vocês já ouviram, de um senhor que, quando eu comecei a rezar o terço, o Frei João Antônio lembra dele. O Frei João Antônio leva bem dele, seu Filadélfo. Levava as rosas para a imagem de Nossa Senhora durante o terço, porque tinha uma imagem da rosa mística grande e tal, e eu rezava o terço, era garoto. E ele sempre levava uma abraçada de rosas para que no final o padre abençoasse, fosse o padre que estivesse lá, às vezes era o Frei, às vezes era outro frade, porque ali era uma paróquia agostiniana, para abençoar, e depois as pessoas levaram para sua casa a rosa. E esse senhor fazia isso o grupo primeiro era às terças-feiras à noite, depois passou às sextas-feiras à noite, ele não faltava e estava lá sempre. E de repente, ele teve câncer, e uma parente dele me ligou e falou assim, olha, ele está para morrer. E ele está no hospital lá dos Vicentinos, que tem uma curiosidade no Rio de Janeiro. Esse hospital tem uma ligação direta com a Basílica de Nossa Senhora das Graças. Então, é um lugar abençoado, é um hospital que o doente pode passar por uma ponte e estar dentro do santuário imenso que é de Nossa Senhora das Graças. Tem uma imagem gigantesca de Nossa Senhora das Graças, como aberta. É um dos lugares mais poderosos do Rio de Janeiro. Eu reputo assim, um dos lugares onde eu tive umas visões muito bonitas, onde eu sinto um poder enorme. E aí eu falei, poxa, então ele está muito bem amparado, porque ele está com a mãe, né? Justamente com a mãe. E ele que era tão devoto, não? Eu falei, mas ele queria te ver antes, porque ele está com muito medo e tal. Eu falei, não, então vou lá. E aí eu fui. E foi uma coisa muito curiosa, porque quando eu cheguei no hospital não tinha ninguém na recepção, e aí meu anjo apareceu, me indicou, ficava apontando com o dedo, eu fui seguindo, e em determinado momento tinha uma porta aberta no segundo andar, e ele apontou e eu entrei. Quando eu entrei estava lá, ele sozinho, não tinha mais ninguém, estava só ele. E aí quando ele me viu, ele começou a chorar muito, e ele não conseguia falar. Eu falei, seu Filadélfo, tal, como é que tá? E ele chorava muito. Aí ele falou assim para mim, é o primeiro presente de Nossa Senhora para minha morte, porque eu sei que eu vou morrer, mas eu pedi que eu te visse antes aqui, porque eu acompanhei seu texto desde que você era garoto até. Eu falei, é verdade, eu vim aqui rezar com você. Aí ele falou assim para mim, eu queria que quando fosse a hora mesmo de eu morrer, eu visse Nossa Senhora para ter certeza de que eu estou amparado.
Aí eu falei assim, bom, seu Filadélfio, a gente pode pedir. O que você vai dizer para o homem que está morrendo? E ele tinha um temperamento difícil e tal, tinha umas brigas lá dentro da paróquia, aquelas coisas de paróquia, né? Aí eu falei assim, bom, será que Nossa Senhora vai querer? Porque... não sei, né? Mas também você não pode chegar para o homem que está morrendo e falar assim, olha, é o seguinte, eu não sei se a vida foi legal, se você, né? Entendeu? Se você pagou as suas contas lá, não posso fazer isso. Então eu falei, então vamos rezar. Vamos rezar. E aí começamos a rezar e eu pensei assim, não vou rezar os mistérios dolorosos, porque aquela coisa mais pesada, mistérios gloriosos. Ele topou, que eu falei que da ressurreição, né, seu Filadélfio? Glorioso. Tá bom. Aí, quando chegou mais ou menos no quarto mistério, a cama dele estava aqui, tinha uma janela que dava para fora do hospital. Ela estava com as cortinas abertas e começou a entrar uma luz azul muito forte pela janela e desceu na lateral da cama dele. Eu fiquei calado, olhei e falei, bom, a Virgem Maria está aqui, vai que, né? Você vê que coisa? O homem pode ter um monte de defeito, mas ele serviu a Virgem Maria por muitos anos. E ela é fiel. Ela é fiel. Ela virou a cara para os defeitos dele e estava lá. Aí eu fiquei pensando, será que eu falo, será que eu não falo? Aí ele virou para se ajeitar na cama, ele olhou e ele botou a mão em mim e falou assim, meu Deus, eu estou vendo, eu nunca vi a minha vida inteira, mas ela está aqui. Ele viu. Aí eu falei, mas o senhor está vendo? Estou vendo. Aí me descreveu direitinho, ela estava de azul e branco, igual a medalha milagrosa. E ele descreveu, aí que ele começou a chorar, aí depois ele começou a rir, sem parar, e ela não saía dali, ela estava ali na janela, ela ficou. E aí ele virou e falou assim para mim, muito obrigado, eu estou muito tranquilo, eu vou em paz. Aí chegou uma pessoa lá que cuidava dele, aquela coisa, conversei, não sei o quê. Aí depois ele faleceu naquele mesmo dia, inclusive na madrugada, e aí a pessoa que tinha me ligado virou e falou assim, mas é engraçado, você notou alguma coisa diferente quando você visitou ele? Eu falei, não. Ela falou, porque ele falou que viu a Virgem Maria e que você testemunha que você estava lá. Aí eu falei, aí eu sem graça, então, foi, ele viu mesmo, é verdade, ele viu, ela não é possível. Como é que a Virgem Maria vai aparecer para um homem desse? Vai, vem cá, ela é mãe, ué. Pô, filho pode ter um monte de defeito. A mãe desiste do filho? Não. E é bem ou mal, com todos os seus defeitos, ele tinha um amor brutal por ela. E ele servia mesmo. Então, sabe, como assim, né? E aí eu falei para ela, olha, muita gente vê. E durante o texto tem gente que descreve direitinho, que vê e tal. Então, não vejo mal nisso. Eu falei, mas por que você está me perguntando? Ele estava falando disso na hora que ele morreu? Não, porque ele estava morrendo de medo antes. E depois ele ficou sereno, tranquilo, com um sorriso. E na hora que ele ia morrer, ele pediu para todo mundo rezar. Que estava no quarto. E começaram a rezar. E aí disse que ele simplesmente fechou o olho e sorriu. Ele olhou para o pé da cama, parece que ele arregalou os olhos assim, tipo, ela está aqui. Aí ele fechou os olhos e sorriu, morreu com um sorriso. Quer dizer, esse também foi, não é? Então é uma coisa fantástica como ela continua presente. E o pessoal pensa assim, não, ela é a rainha, ela é tão, mas ela é muito humilde. Ela é muito humilde, ela é muito simples. Olá, eu sou o Pedro Siqueira. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, partilhe com seus amigos e familiares, inscreva-se aqui no canal e venha rezar conosco. Um abraço. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura.
Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja. Boa noite, amado, amada. Iniciamos agora mais um momento de prece da nossa Casinha Belém e Casinha Ibaté, desculpa. Iniciamos mais uma noite, mais uma vez, este momento de encontro através desse canal do YouTube, onde nós, Casinha Ibaté, Casinha Belém e todos nós, cada um no seu espaço, no seu cantinho, fazemos aqui esse momento de reunião, de soma, né, dessas nossas energias de amor e de esperança. Então, lembrando, este momento de prece, de oração, é um momento de fluidificação das águas, né? Vamos deixar as nossas garrafinhas com água, nossos copos. Vamos deixar que a espiritualidade nos ajude a fluidificar essas águas, trazendo para nós esse remédio tão especial, tão necessário, né? Lembrando também de deixar flores colhidas, para que a espiritualidade possa usar essa matéria-prima que as flores nos oferecem e transformar esses fluidos das plantas em remédio para nós, né? Lembrando também que hoje é o dia em que nós deixamos os nossos lençóis próximos desse local onde estamos realizando a nossa prece, a nossa súplica, para que a espiritualidade possa também colocar nos nossos lençóis essas energias curativas que usaremos na quarta-feira, ou seja, nos cobriremos com esses lençóis e durante a visita da espiritualidade à nossa casa, eles utilizarão dessa matéria espiritual para que seja feito o trabalho de cura, né, de cada um de nós. E também, durante a nossa oração do Pai Nosso, a nossa prece propriamente dita, né, nós receberemos esse influxo tão maravilhoso, né, da espiritualidade para cada um de nós, e lembrando que nós podemos também pedir por aqueles que amamos, que muitas vezes não pode estar aqui juntinho conosco, mas em espírito estarão, né? A espiritualidade é capaz de ir até onde eles estão e trazer então para cada um deles essas energias tão importantes, né? Para cura, para consolo, enfim, para tudo que necessitamos, nós e aqueles que amamos, e também podemos doar essas energias, sim, porque em parte recebemos e em parte damos, né? Todos nós sempre temos energias para doar e para receber, né? E assim, então, cria-se um banco de energia, né? E que a espiritualidade, em nome do amor, Jesus maravilhoso, nosso mestre, pode, junto com a sua equipe, levar essas energias curadoras, curativas, para os espaços e para as pessoas que acharem importante e necessário, né? E nós confiamos nesses seres tão amorosos, né, que vêm em nome de Deus na nossa vida. Não é verdade? Então, esse momento acaba então se concretizando como um momento de evangelho no lar, ou seja, onde reunimos, né, cada um no seu canto, cada um no seu espaço, já que para a espiritualidade
não tem barreira de tempo nem de espaço, recebemos então esse fluxo, essa troca, né, de energia espiritual. E assim se concretiza esse evangelho no lar. Porque, amados, muitos seres, muitos encarnados e desencarnados, são grandemente atendidos por essa energia, né, espiritual. Então, vamos juntos. Vamos, então, sentando bem confortavelmente, respirando, né? Fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, esse doce Mestre Jesus, doce Rabboni, pedindo que nos dê essa energia de cura, de amparo, de esperança, amado Mestre Jesus. Nós pedimos, Senhor, sê conosco, ampara-nos, proteja-nos, dá-nos, Senhor, essa energia que tão bem faz para cada um de nós, para todos que amamos, e que nós possamos nos guiar nesses ensinamentos tão preciosos trazidos por vós. Abrimos, então, o Teu Evangelho nesse momento, Senhor. Abrimos a Tua história, os Teus ensinamentos, para que essas palavras possam ser guiança para os nossos pés e nossos dias. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje e sempre. Mãezinha querida, Mãe Santíssima, nós que te amamos tanto, Maria amada, nós pedimos a tua proteção e o teu amparo. Visita a nossa casa, visita os nossos dias, ajude-nos de dia, de noite, a qualquer momento, a estarmos acordados para os teus ensinamentos e para a tua guiança. Sê conosco, Senhora. Coloca-nos nesses teus braços tão amorosos de mãe. Dá-nos esse leite que purifica a nossa alma. Dá-nos esse olhar doce que abranda as nossas dores. Ajuda-nos a caminhar como mãezinha amada que ensina o seu filhinho. Ai, Mãe Santíssima, pedimos que a Senhora seja também a nossa mãezinha, a nos guiar, proteger e amar. Obrigado por contarmos com a Senhora sempre em nossa vida. Sê a nossa Mãe querida, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Bem, nós abrimos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. E o item que caiu para nós foi o item 5 do capítulo 10, né? Reconciliar-se com seus adversários. Nós vamos ler então um trecho bíblico, né, que caiu, é do Evangelho segundo o Espiritismo e inicia com versículos que estão, 2 versículos na verdade, que estão no capítulo 5 de São Mateus. Leremos, tá? Diz assim: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que ele vos entregue ao juiz, e que o juiz vos leve ao ministro da justiça, e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo em verdade que não sairás de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Agora, comentário da equipe de Allan Kardec que organizou o Evangelho segundo o Espiritismo. Na prática do perdão e do bem, há, em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material.
A morte, como se sabe, não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem do outro lado do túmulo, movidos pelo ódio, aqueles contra os quais eles guardaram rancor. É por isso que é falso o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Então, esse provérbio, quando aplicado ao homem, ele não é verdadeiro, né, amados? O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja acorrentado ao seu corpo, e assim, menos livre para o atormentar mais facilmente, atingir em seus interesses ou em suas mais caras afeições. Neste fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam uma certa gravidade, como subjugação e possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cuja causa se encontra em existência anterior e que lhe é consequência da própria conduta. Deus o permite como punição ao mal que eles mesmos praticaram, ou, se tal não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, sob o ponto de vista de sua tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os erros que fizemos ao nosso próximo, perdoar os inimigos, a fim de apagar antes de morrer todo motivo de desavença, toda causa fundada em ulterior animosidades. Assim, de um inimigo no mundo encarnado pode-se fazer um amigo no outro. Ao menos, põe de seu lado o bom direito, e Deus não permite que aquele que perdoa sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda se conciliar o mais cedo possível com o seu adversário, não é só para apaziguar as discórdias no curso da existência atual, mas evitar que se perpetuem em existências futuras. Aí tem a citação: não sairás de lá, da prisão, disse ele, enquanto não tiverdes pago até o último ceitil. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Bom, amados, como isso é verdade, não é verdade? Nós sabemos que, primeiro, essa não é a nossa primeira existência, né? Somos espíritos, antes de mais nada, espíritos eternos, ou seja, vivemos já muitas vidas, já tivemos várias desencarnações ou mortes, né? Já renascemos várias vezes e, claro, ainda morreremos e nasceremos várias outras. Primeiro, morreremos, é claro. Todos nós sabemos que a morte é inevitável, é consequência da vida, né? Então morreremos. Também sabemos que depois de morto vai morrer o corpo, mas o nosso espírito é eterno. Então, nós, no Espiritismo, acreditamos que voltaremos a habitar um novo corpo. Ou seja, retornaremos para a pátria espiritual, receberemos a possibilidade, a oportunidade de renascermos num outro corpo. E muitas vezes renasceremos ligados a pessoas que de alguma forma fazem parte dessa nossa história. Não é mesmo? Então, vamos renascer com seres que são amigos queridos, com seres que são inimigos confessos, com seres que são conhecidos de paragens anteriores, enfim, reescreveremos página a página o nosso livro da vida. E Deus, na sua bondade infinita, possibilita a cada um de nós adentrarmos uma nova página em branco, porém não tão em branco assim, porque ela traz rascunhos, histórias pretéritas, né? Nós renascemos, mas assim, não somos, quando bebês, seres que vêm
zerados, como uma nova encarnação, sem nenhuma herança, sem nenhuma história. Não somos. Né? Essa crença de que os bebês são anjos encarnados, amados, nós sabemos que não é bem assim que funciona. Né? Nós somos, sim, seres que ganham desse Deus maravilhoso de amor a oportunidade de reescrever, né? De transformar essa vida numa página linda de amor. Porém, um amor que vai levar em história, né? Nós reescreveremos sim, mas a partir daqueles borrões, daquelas histórias que nós carregamos. E onde nós carregamos essas histórias? Na nossa consciência. O nosso corpo, a família onde a gente renasce, tudo isso conta dessa trajetória anterior, né? Então, nós podemos, ao nascer, podemos ganhar, né? E geralmente ganhamos, porque Deus é bom, ganhamos a oportunidade de viver naquele ninho, naquele cantinho mágico que é o local onde nós nascemos e onde cresceremos, principalmente nos 7 primeiros anos, né? Ganhando então a oportunidade de plasmar novos conhecimentos, novas histórias, né? De moldar amorosamente um novo caminho. E muito proporcional também ao merecimento de cada um, né? Mas o que escreveremos dia a dia na nossa página da vida tem a ver com as nossas escolhas, né? Hoje visitamos isso de maneiras variadas, né? Quando fazemos boas escolhas, esse material é matéria-prima maravilhosa nas nossas mãos. E podemos com isso fazer coisas lindas. Ou podemos não fazer nada. E aí, esse material, como disse a palavra, enferruja-se em nós. Por usar não bem, quer dizer, por não aplicar no caminho do bem, nós podemos deteriorar, enferrujar, inviabilizar e às vezes até piorar a nossa situação. Não é mesmo? Então, amados, basta não fazer nada para já estarmos enferrujando, deteriorando, né? Esse nosso caminhar possível no amor e na paz. Por quê? Para fazermos o caminho do amor, nós precisamos ser viris, decidir fazer. A prece de hoje visitou isso de várias maneiras, não é? Por exemplo, Paulo de Tarso. Que coisa linda esse filme que foi mostrado, não é verdade, amados? Que força em Paulo, né? A caridade como um instrumento vivo de reconstrução desse amor na Terra, né? Caridade é sinônimo de amor, sim. É um amor que opera, né? O dia a dia, a transformação. Ou o amor que aplica todos os princípios do Cristo na sua prática cotidiana, né? E aí essa caridade pode ser feita de 1000 maneiras. 1000 maneiras. Amado e amada, então, essa é a nossa reflexão. E se nós não fizermos? Já estamos enferrujando, deixando de usar. E é natural que caminhemos para a deteriorização desse material todo divino que ganhamos ao reencarnar. Tem no I Ching, que é um oráculo chinês que gostamos muito, um hexagrama que diz trabalho sobre o que se deteriorou. É exatamente isso. Nós pegamos toda essa matéria-prima e ofertamos a Deus. Tá bom. Fazemos isso muitas vezes, né? Quantos de nós, enamorados, não ofertamos o melhor para Deus da nossa vida, diante de um filho querido que nasce, né? Mas, se nós não operarmos essa mudança, esse fazer amoroso cotidiano, em profunda revisão dos nossos valores, afinando nesse diapasão do Cristo, esse componente lindo, muitas vezes cheio de matéria-prima maravilhosa, pode deteriorar sim, por não usarmos. Porque não fazermos nada já é caminharmos para o mal. Por quê? Enferruja, deteriora, né?
Então, nesse hexagrama tem um conselho tão lindo que daí se pergunta: o que eu faço então, né, com aquilo que se deteriorou? E aí a resposta desse oráculo, que é chinês, milenar, ninguém sabe ao certo quem deu essa resposta, mas está lá. Quem tiver curiosidade, e xingue, né? Amados, se eu não me engano, o hexagrama é o número 18. Trabalho sobre o que se deteriorou. Se nós formos lá, esse hexagrama, leremos essa resposta sábia. Deteriorou-se por invigilância do ser humano, né? Então, o pedido é: devolva isso à natureza. Emborque, quer dizer, vire, porque eles usam a imagem linda de um caldeirão que foi colocado toda a oferenda ao Senhor, né? Então, pega esse caldeirão que está lá apodrecido, não o caldeirão que está dentro, né? E vira para a natureza. Automaticamente, isso será matéria-prima, né? O que para nós deteriorado é fétido, é ruim, tem vários seres que se alimentam disso, né? Vira adubo, vira esterco, né? E rapidamente a natureza então transforma isso em matéria-prima e o novo renasce a partir daí. Então, o tempo inteiro nós ganhamos de Deus essa possibilidade de refazer, de ressignificar. Ou a gente poderia usar esse termo que recebemos aqui na noite de hoje: perdoar, né? Nós podemos perder aquela coisa cristalizada, deteriorada, endurecida, machucada, ferida, seja lá o que for, amados. E podemos transformar isso em amor puro. Como? Perdendo esse contexto. Porque geralmente essas dores são geradas por quê? Porque entrou o egoísmo, o orgulho, isolou-se, tirou do contexto natural. Então, se nós devolvermos à natureza, perdermos, doarmos, perdoar, né? Se nós dermos isso, o rio da vida flui e automaticamente essas energias se transformarão em energias boas, construtoras de algo bom para o outro. Não é verdade, amados? Todas as vezes que a gente perdoa alguém ou a gente mesmo, um novo rio corre. E aquilo que era água parada, fétida, mágoa, má água, água ruim, né? Todas as vezes que essa água do rio da vida corre, flui, a água fica límpida. Limpa-se as más águas, mágoas. E aí então vem águas limpas, lindas, né? Águas que alimentarão novos projetos, né? E muitas vezes a gente faz isso com a gente mesmo, impedindo de vir esse novo, esse belo, esse amoroso. Então, quando isso ocorre, nós temos aí de Deus um mecanismo lindo, que é o da dor. Então vem inimigos, como veio aqui para nós hoje, né? Ó, o capítulo se chama Reconciliar-se com seus adversários. Por quê? Essa reconciliação é esse perdão, porque eles virão cobrar, né? O fétido, o adoecido, esse desequilíbrio está ligando esses seres a nós, talvez de outras vidas, talvez dessa mesma, talvez em nós mesmos, talvez nós sejamos o nosso maior adversário e não deixamos fluir essa água límpida da vida, do novo, do amoroso. Não é verdade? Então, nós podemos deixar que essas águas da vida adentre o nosso ser e que nós possamos caminhar para o outro assim, como água límpida na vida das pessoas, como aquele ser que leva o novo, o que é amoroso, o que tem futuro, o que gera paz. Amada e amada, nós amamos Nossa Senhora nessa casa e vemos nela um exemplo constante dessa fonte límpida de água da vida, assim como no Cristo, claro, mas nela nós podemos vivenciar profundamente essa renúncia, essa abnegação, né? Temos no exemplo mariano, assim como no Cristo amado, que ela é, na verdade, seguidora,
ela é máter, ela é matriz, mas ela também foi discípula do Cristo, né? Então temos nesse caminhar mariano, temos exato exemplo de como fazer essa caminhada. Combatendo o que em nós? O orgulho, a vaidade, né? Tudo aquilo que nos colocaria como muito importante, destaque, ou seja, nesse caldeirão que cristaliza, desloca da natureza e apodrece os princípios cristãos em nós. Não, vamos para o comum, para o outro, para o chão, para aquele que está em profunda convivência com o outro. E assim, resignados, mansos, sendo mais um filho de Deus, encontramos então os campos de paz e de amor. Que Jesus nos abençoe e que possamos ter essa vivência cristã em nossas vidas, que Maria Santíssima, esse anjo de amor, possa nos ajudar a ter forças para fazermos essa caminhada. Fiquemos então com uma música em homenagem a ela, por gratidão a tudo que ela representa para nós. Um beijo no coração de cada um. Uma boa e santa noite. Paz a todos. Eu te grito amor, que tu eras cheia de Deus. Agora penso quem sou eu para não te dizer também, cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe, agraciada. Se a palavra ensinou e todos hão de concordar, e as gerações te proclamar, agora eu também direi, tu és bendita, ó Mãe, tu és bendita, ó Mãe, bem-aventurada. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa.